mas é o nosso pastor Ângelo. Né? Para reverendo, prazer ter o senhor aqui. O que o senhor podia nos falar sobre essa tanta notícia, tanta informação, reverendo? O que é que a gente pode fazer de diferente como cristão nesse todo esse emaranhado de informação que nós temos recebido? De fato, pastor, esse momento é um momento muito estranho para muitos. Na verdade, com o advento da internet, assim como nós podemos acessar todos os nossos irmãos agora por causa desse problema e levar uma palavra ao coração deles, orarmos juntos com eles, da mesma maneira que temos a velocidade desses dados para o bem, acaba que também para o mal essa mesma tecnologia é utilizada. E qual é o grande problema? O grande problema é que no meio dessa pandemia de coronavírus, nós temos muita fake news. Né? Na área da Secretaria da Igreja, nós elaboramos aquele vídeo que foi passado no início dessa transmissão. E quando me foi passada essa possibilidade de fazer esse vídeo, eu fiquei me perguntando, rapaz, qual o versículo bíblico que eu poderia pensar em termos de cuidado da vida, cuidado do corpo, porque o cristão geralmente espiritualiza muito as coisas e pensa apenas na sua alma e esquece que o seu corpo é tão importante quanto a sua alma para o Senhor. Se não fosse assim, no último dia ele não seria transformado para estar na glorificação junto com o Senhor. Então, de fato, a importância de nós pensarmos também que devemos, sim, adorar o Senhor, buscar o Senhor, se preocupar em nos submetermos ao Senhor, mas também temos a responsabilidade com a nossa saúde, com a saúde daqueles que estão ao nosso lado, fez com que eu escolhesse aquele texto em Efésios, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo faz aquela comparação em relação a Cristo, a igreja e o marido e a mulher. De fato, ele fala para o marido justamente o quê? Que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, nessa primeira comparação, a gente vê o tamanho do amor que, de fato, o marido precisa ministrar em relação à sua esposa. Mas a segunda comparação que ele faz é que ele deve cuidar da sua mulher como ele cuida da sua própria carne, como ele cuida do seu próprio corpo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo menos não de uma maneira ordinária. A gente ama a si mesmo, a gente ama o que Deus fez em nós, como Ele nos fez, a gente se aceita, bendito seja o Senhor por ter nos criado. Agora, a grande verdade é que nesse texto bíblico espiritual, onde o apóstolo Paulo fala, assim como vocês cuidam do seu corpo, assim como vocês alimentam o seu corpo, assim também Cristo alimenta a sua igreja, assim também Cristo cuida da sua igreja, a gente percebe que devemos sim nos preocupar com os aspectos espirituais que temos em decorrência dessa pandemia, mas também devemos nos preocupar com os aspectos físicos, os aspectos de saúde. Por isso eu queria deixar essa palavra para aqueles que estão nos ouvindo agora, pensando justamente nessas questões de fake news, porque muitos buscam a informação sobre como responder a essa pandemia em fontes que não são fontes fidedignas, como o WhatsApp, Telegram, que fica apitando aqui o tempo todo, né, e tal. Gente, uma das fontes de coronavírus é o seu celular. Não a parte da mensagem que está indo, mas é preciso que você cuide do seu corpo. Na verdade, 3 palavras podem sintetizar esse cuidado com o corpo que nós deveríamos ter, que é higiene e bom senso. São 2 palavras. É importante que os cristãos entendam que devem cuidar da sua vida espiritual, mas também cuidar do seu corpo e manter a higiene. Tire da sua mente agora quaisquer notícias que você tenha lido nesse site ou naquele site, no WhatsApp ou no Telegram, se é a China, se não é a China, se é o anticristo, se não é o anticristo. Não, tire isso tudo e coloque na sua mente o seguinte: você precisa fazer o básico, o essencial, higiene. Nós sabemos que existe um grupo de risco. Sabemos que os idosos, aqueles que têm coração, doenças de coração, as crianças, aquelas pessoas que têm a imunidade baixa por causa desse vírus e quaisquer outros vírus que todos nós estamos sujeitos, poderão ter o agravamento da sua saúde e vir a falecer. Então, na verdade, se nós fizermos o mínimo, que é a questão de higiene,
pegarmos o nosso celular, limparmos o nosso celular, irmos ao banheiro, lavarmos as mãos, evitarmos o contato com as pessoas nesse momento difícil, esse contato brasileiro que é tanto próprio nosso, de chegar e abraçar, tipo o pastor Jeff faz. Não faz? Tipo como ele faz. Esse calor a gente tem que dar uma suspendida. Para o quê? Por causa do bom senso. A gente tem que ter o bom senso. A gente não pode simplesmente pensar assim, Deus está no controle de todas as coisas, então se eu tiver que pegar, eu peguei, se tiver que acontecer, vai acontecer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Sim, isso tudo é verdade, irmão, mas o bom senso faz parte também da vida cristã. Por isso, aquele que ama a sua própria carne cuida dela, como Cristo cuida da sua igreja. Então, nessa comparação, tem a higiene. Tenha esse bom senso e entenda que o que está sendo feito pensando nisso. Se as autoridades estão tomando essas decisões, justamente estão pensando para que essa pandemia não se alastre de uma maneira maior e mais rápida. E isso é interessante porque me faz lembrar um texto que eu vi nessa internet maravilhosa e que não é fake news, por incrível que pareça, de uma mensagem onde Lutero compartilha justamente a posição dele frente a uma calamidade da sua época, né? Algumas pessoas disseram que era peste negra, sabe? Mas é fake news também, né? Porque é fake news, gente. Era uma enfermidade, era uma situação que estava acontecendo, né? E de fato, talvez um resquício da peste negra, que é do século XIV, nós sabemos que Lutero veio um pouco depois, né? E ele comenta um pouco acerca dos cuidados que ele estava ministrando acerca das pessoas da sua comunidade e também da cidade. E ele diz justamente isso: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, a mesma coisa que Lutero, que foi o reformador, ele fez, nós também estamos fazendo. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Responsabilidade. Ele tem toda a responsabilidade em cuidar do corpo. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Veja o bom senso de Lutero em entender essa responsabilidade. E ele diz mais: se Deus quiser me levar, ele certamente me levará, e eu terei feito o que ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. E aqui está a grande questão. Não sermos responsáveis pela nossa própria morte ou pela morte de outros. Aqui está o bom senso. Então, de fato, irmãos, a palavra que eu deixo é que, se você quiser informações sobre isso, não fique se agarrando a essas questões, a essas fake news. Mas sim, procure a informação correta, tenha paz no seu coração, porque essa pandemia é uma pandemia como muitas outras que nós tivemos ao longo das décadas, e todas elas nós superamos, passamos, e aqueles que simplesmente tiveram o bom senso, cuidaram da sua higiene, cuidaram do seu corpo, cuidaram e fizeram o que era necessário, e acima de tudo buscaram a Deus de todo o seu coração, tiveram de fato a graça do Senhor. Portanto, Deus te abençoe, meu querido, e siga isso em nome de Jesus. Pastor Ângelo, que palavra importante essa palavra, né? Das fake news e de cuidar do corpo. Importantíssimo isso. Uma coisa tão básica na Bíblia, né, pastor? Né? E a gente precisa, se aprender com a Bíblia, já resolve muitos problemas, porque o que temos lido de especialistas é que lavar as mãos é uma das principais prevenções para o coronavírus.